Olá pessoal, muito bem-vindos ao nosso canal do YouTube. Para você que faz parte já da nossa comunidade, você já sabe que todas as segundas-feiras e quartas-feiras nós sempre colocamos uma mensagem nova aqui no nosso canal. Quarta-feira a gente coloca uma série especial, exclusiva aqui para o nosso canal, e nas segundas-feiras nós colocamos as mensagens que são ministradas na nossa igreja local, na sede da Igreja Fonte da Vida, em Goiânia. Hoje é segunda-feira e eu tenho a certeza que essa mensagem vai falar muito ao seu coração. Mas antes eu quero te pedir para curtir esse vídeo, se inscrever no canal se você ainda não fez. Isso vai ajudar o algoritmo do YouTube a entregar esse vídeo para ainda mais pessoas e fazer também a sua parte de compartilhar nos grupos de WhatsApp, nas suas redes sociais, para que ainda mais pessoas sejam alcançadas e abençoadas em nome de Jesus. Abre o seu coração, porque Deus vai falar com você. Abre tua Bíblia comigo no livro de João, no capítulo 4, o Evangelho de João, no capítulo 4, um texto muito especial, muito rico em lições, em verdades, que eu creio que irão edificar a tua fé, te aproximar de Cristo Jesus e do propósito que Ele tem para a tua vida, amém? Vamos ler Evangelho de João, capítulo 4, eu vou ler a partir do verso 1, eu vou ler muitos versículos agora, boa parte dessa história, mas eu queria que você prestasse bastante atenção, é o único texto que nós vamos ler, e a simples leitura do texto, eu creio que já vai edificar a tua vida, Deus já vai usá-la para falar com você, em nome de Jesus, amém? João capítulo 4, a partir do verso 1, quem está comigo diga aleluia. A palavra de Deus diz assim: os fariseus ouviram falar que Jesus estava fazendo e batizando mais discípulos do que João, embora não fosse Jesus quem batizasse, mas os seus discípulos. Quando o Senhor ficou sabendo disso, saiu da Judéia e voltou mais uma vez a Galiléia. Era-lhe necessário passar por Samaria. Você repete esse verso comigo, diga assim: era-lhe necessário passar por Samaria. Continua lendo, a partir do verso 5. Assim chegou a uma cidade de Samaria, chamada Sicar, perto das terras que Jacó dera ao seu filho José. Havia ali o poço de Jacó. Jesus, cansado da viagem, sentou-se à beira do poço. Isto se deu por volta do meio-dia ou da sexta hora. Nisso, veio uma mulher samaritana tirar água. Disse-lhe Jesus: dê-me um pouco de água. Os seus discípulos tinham ido à cidade comprar comida. A mulher samaritana lhe perguntou: como o Senhor, sendo judeu, pede a mim, uma samaritana, água para beber? Pois os judeus não se dão bem com os samaritanos. Jesus lhe respondeu: se você conhecesse o dom de Deus e quem está pedindo água, você teria pedido e dele receberia água viva. Disse a mulher: o Senhor não tem com que tirar água e o poço é fundo. Onde pode conseguir essa água viva? Acaso o Senhor é maior do que o nosso pai Jacó, que nos deu o poço, do qual ele mesmo bebeu, bem como seus filhos e seu gado? Jesus respondeu: quem beber dessa água terá sede outra vez, mas quem beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Ao contrário, a água que eu lhe der se tornará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. A mulher lhe disse: Senhor, dê-me dessa água para que eu não mais tenha sede, nem preciso voltar aqui para tirar água. Ele lhe disse: vá e chame o seu marido e volte. Não tenho marido, respondeu ela. Disse-lhe Jesus: você falou corretamente, dizendo que não tem marido. O fato é que você já teve 5, e o homem com quem agora vive não é o seu marido. O que você acabou de dizer é verdade. Disse-lhe a mulher: Senhor, vejo que é profeta. Nossos antepassados adoraram neste monte, mas vocês, judeus,
Dizem que Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. Jesus declarou: creia em mim, mulher, está próxima a hora em que vocês não adorarão o Pai, nem neste monte, nem em Jerusalém. Vocês, samaritanos, adoram o que não conhecem. Nós adoramos o que conhecemos, pois a salvação vem dos judeus. No entanto, está chegando a hora, e de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. São estes os adoradores que o Pai procura. Deus é espírito, e é necessário que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Disse a mulher: eu sei que o Messias, chamado Cristo, está para vir. Quando ele vier, explicará tudo para nós. Então Jesus declarou pela primeira vez: eu sou o Messias, eu que estou falando com você. Naquele momento, os seus discípulos voltaram e ficaram surpresos ao encontrá-lo conversando com uma mulher. Mas ninguém perguntou: que queres saber? Ou por que está conversando com ela? Então, deixando o seu cântaro, a mulher voltou à cidade e disse ao povo: venham ver um homem que me disse tudo o que tenho feito. Será que ele não é o Cristo? Então saíram da cidade e foram para onde ele estava. Olha que texto tremendo, que texto poderoso. Interessante porque essa história da mulher samaritana, ela se dá só no Evangelho de João, o Evangelho que foi escrito num contexto judaico, e mostra literalmente uma ruptura que o Senhor Jesus Cristo estava trazendo para aquela sociedade. Se você se lembrar do contexto no qual Jesus estava pregando, o próprio escritor, evangelista João, faz questão de enfatizar: naquela época os judeus não se davam bem com os samaritanos. O povo judeu, eles consideravam os samaritanos um povo que não era judeu. Apesar dos samaritanos eles habitarem ali no território de Israel, apesar deles próprios se considerarem da descendência de Jacó, o povo de Israel não considerava eles um povo judeu, um povo puro. E a razão disso veio de algumas centenas de anos atrás, e eu não quero entrar muito em detalhe. Por causa disso, o povo de Israel considerava os samaritanos um povo mestiço, um povo meio judeu, meio assírio, um povo que assimilou um pouco de culturas estrangeiras e pagãs, e por causa disso o povo de Israel tinha um preconceito, ele tinha uma rejeição para com o povo samaritano, e por sua vez o povo samaritano também não se dava bem com o povo judeu. Se você se lembrar ali da geografia, ou para você que não sabe, da época do primeiro século, no qual o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo veio à terra, veio ali para Israel, o território todo de Israel era dividido em 3 sub-regiões, ou pelo menos em 3 grandes sub-regiões. Uma mais ao sul, e a maior região delas, ou a maior sub-região dessas, que era a região da Judéia. Jerusalém ficava ali mais ao norte da região da Judéia, e um pouco de Jerusalém ali para baixo, a região da Judéia era uma região grande no território de Israel. No meio do território de Israel ficava a região denominada Samaria, a região dos samaritanos, e mais ao norte do território de Israel, ali perto ou na região do Mar da Galileia, ficava a região da Galileia. Assim compreendia o estado de Israel, ou a região de Israel, naquele tempo no qual Jesus veio à terra. E era muito comum ali o fluxo de israelitas, o fluxo de judeus, da região da Galileia para a Judéia e vice-versa. No Antigo Testamento, então no contexto no qual Jesus veio, havia 3 grandes festividades do povo judeu.
na qual exigia que pelo menos a grande maioria do povo hebreu, do povo de Israel, fosse até Jerusalém, onde ficava o templo construído ao Senhor, para ali adorar o Senhor. Então, pelo menos 3 vezes ao ano, nessas 3 grandes festividades, o povo de Israel que estava lá na Galileia se deslocava ali para a região da Judéia, onde ficava Jerusalém, para ali cultuar e adorar ao Senhor. Só que porque o povo hebreu ou judeu não lidava bem com os samaritanos, tinha preconceito contra aquele povo, não queria nem conversar com aquele povo, judeu nem conversava com o samaritano e vice-versa. Quando o povo lá do norte descia para a região da Judéia, quando o povo da Galileia, os galileus vinham até Jerusalém, eles não passavam pela rota mais rápida. Segundo os estudiosos, historiadores daquela época, eles iam para além do Jordão, ou passavam ali pelo Vale do Jordão, ao leste ali de Israel, para evitar passar por Samaria. O percurso demorava cerca de mais um dia de viagem, só para evitar lidar com os samaritanos, só para evitar passar por Samaria. Mas a Bíblia fala que Jesus estava lá na Judéia, na região ali de Jerusalém, e ele estava voltando ali para a região da Galileia, ao norte de Israel. E ao contrário do que os judeus estavam acostumados a fazer, ao contrário ali daquilo que era o status quo, o normal ali para aquela sociedade, Jesus não evitou passar por Samaria. E lá em João no capítulo 4, no verso 4, tem uma frase que João coloca, ele coloca assim: era-lhe necessário passar por Samaria. Por que era necessário? Não era porque não tinha outra opção, era necessário porque Jesus tinha um propósito para Samaria. Jesus tinha um propósito para aquela região que os judeus evitavam. Jesus tinha um propósito para aquela circunstância que aquela sociedade estava evitando. Jesus tinha um propósito para aquela pessoa, para aquelas pessoas, para aquela cidade que os israelitas, que aquele povo estava evitando. Por isso Jesus passa por Samaria e ele passa de propósito. Agora pensa um pouco com o contexto no qual os discípulos de Jesus estavam vivenciando. Haviam sido ensinados, doutrinados, que o povo de Samaria era um povo mestiço, era um povo que assimilou uma série de culturas e princípios errados, era um povo que achava ser o povo de Deus, mas que não era um povo de Deus, era um povo impuro, e que deveria ser evitado a todo custo. A Bíblia fala que por seguir a Jesus, Jesus os conduz para uma terra extremamente desconfortável. Jesus os conduz para Samaria. E a Bíblia fala que não só eles tiveram que enfrentar aquela região que eles evitavam, eles não só tiveram que passar por aquela circunstância extremamente desagradável, mas o texto fala que eles tiveram que buscar comida lá dentro de Sicar, uma cidade samaritana. E a Bíblia fala que no meio dessa história, no meio desse cenário, a Bíblia fala que Jesus vai para um lugar chamado Poço de Jacó, que os israelitas não davam muito valor àquele lugar, mas os samaritanos reverenciavam aquele lugar. E ali Jesus vai, na 6ª hora, segundo como eles contavam o tempo naquela época, ou ao meio-dia, segundo os padrões do nosso tempo, e a Bíblia fala que ele encontra ali com uma pessoa. O clima naquela região é extremamente desértico, o sol no meio do meio-dia é um sol de escaldar, um sol muito forte. Por isso que o texto não mostra outras pessoas ali. Sim, as mulheres tinham o costume de ir ali no poço buscar água, mas elas iam ou pela manhã ou no final do dia. Ao meio-dia ninguém queria estar ali. Ou melhor,
ao meio-dia só estava ali quem queria evitar encontrar outras pessoas, ou quem queria estar ali sozinha. E aí que a Bíblia mostra a história dessa mulher. Uma mulher que, para aquele contexto sociocultural, era uma mulher completamente rejeitada. Já tinha tido 5 maridos, e agora estava amaziada de uma 6ª pessoa. Uma mulher que provavelmente, para evitar o olhar alheio, o julgamento alheio, estava indo numa hora do dia que ela não queria encontrar outras pessoas. Uma mulher que não seria, de acordo com aquele contexto sociocultural, merecedora do favor de Deus ou das bênçãos do Senhor. E a Bíblia fala que ela vai ali ao meio-dia para o poço de Jacó, e surpreendentemente, ela se encontra com o Senhor e Salvador Jesus Cristo, aquele que era o Deus que se fez carne, a encarnação do amor, o amor em pessoa. E a Bíblia fala que os discípulos, quando voltam para aquela circunstância, para aquele cenário, quando voltam para Jesus, se deparam com uma situação ainda mais desconfortável, porque naquele contexto sociocultural, judeu não falava com samaritano, e homem não falava com mulher, quanto mais uma mulher pecadora, a não ser que fosse uma mulher da sua família. E eles voltam e veem Jesus conversando com o povo samaritano, com uma mulher e uma pecadora. E eu não posso continuar a falar sobre esse texto sem falar ou compartilhar um pouco sobre o amor de Deus. Aquela mulher experimentou o amor de Deus expressado em Cristo Jesus. Por que que era necessário passar por uma situação extremamente desconfortável para um judeu daquela época, por um judeu que era conhecido como um rabi, como um mestre ali para aquele tempo, para os discípulos de Jesus, que eram seguidores da lei, que seguiam aqueles que eles achavam que era o cumprimento das profecias do Antigo Testamento, Cristo, o Messias? Por que que foi necessário enfrentar todo aquele desconforto? Porque Jesus amava tanto aquela mulher, que ele passa por aquele desconforto, por aquele sacrifício, só para encontrá-la. A Bíblia não fala se ela tinha ouvido falar de Jesus, muito provavelmente não. O texto faz questão de nos mostrar que ela não merecia falar com Jesus, que ela não merecia receber uma bênção de Jesus, mas ainda assim o Senhor Jesus a amou tanto, que enfrentou o desconforto, que quebrou ali o status quo, que se sacrificou, que colocou ali a sua reputação em jogo, simplesmente para encontrá-la, simplesmente para transformá-la. Deus a amou tanto, que Jesus foi lá só para encontrá-la. Ah, meu irmão, da mesma forma, saiba que Jesus te ama. Ah, que essa mensagem do amor de Deus nunca seja uma mensagem comum para você. Nunca se acostume ou desvalorize o fato que Jesus te ama. Ele te ama e Ele te ama muito. Jesus não foi encontrar aquela mulher por algo que ela tinha feito. Jesus não deixou de encontrar com ela por algo que ela tinha feito. Jesus foi encontrar com ela apesar dos seus feitos. Da mesma forma, Ele te ama não por algo que você fez ou deixou de fazer. Ele te ama apesar dos seus feitos. O seu amor é sem igual, o seu amor é perfeito, imenso, incomparável e incondicional. É porque Jesus te ama que você está vivo hoje. É porque Jesus te ama que você pode orar
a Deus, e Deus, que é santo e irrepreensível, Ele ouve as suas orações. É porque Deus te ama, é porque Jesus te ama, que você pode orar a Deus e Deus pode te responder. É porque Jesus te ama que você pode ter toda a ousadia e toda a confiança para se aproximar do trono de Deus, que Ele te ama tanto, que Ele te adotou e te fez ser filho de Deus. É por isso que você pode se aproximar do trono do Pai. Nunca se esqueça que Jesus te ama. Nunca se acostume com a ideia que Jesus te ama. Nunca desvalorize o fato que Jesus te ama. Ele te ama. Porque Ele amava aquela mulher, Ele foi até ela. Porque Ele amava aquela mulher, Ele a transformou. As 3 ressurreições de Jesus. E a transformação da mulher samaritana me lembra um pouco uma das 3 ressurreições. Eu falei sobre a ressurreição do filho da viúva de Naim. E ao contrário das outras 2 ressurreições, a ressurreição de Lázaro e a ressurreição da filha de Jairo, a viúva de Naim, segundo o texto, ela não conhecia Jesus. Ela não tinha orado para que o filho dela fosse ressuscitado. Como as irmãs de Jairo oraram, como Jairo veio clamando para que Jesus ressuscitasse ou curasse a sua filha. Não houve intercessão, não houve ação. A Bíblia fala que Jesus simplesmente se deparou com a cena da mulher indo enterrar o seu filho, se compadeceu do seu choro, se compadeceu dela e ressuscitou o seu filho. Ele amou tanto aquela mulher que ele atendeu aquele luto, ele resolveu aquele problema, ele ressuscitou o menino pela graça. Da mesma forma com a mulher samaritana, ela não tinha feito por merecer, mas Jesus a amou tanto que ainda assim o Senhor foi até ela. Eu sou um pregador de fé, a palavra de Deus é um livro de fé que nos ensina a ter fé. A Bíblia nos ensina que sem fé é impossível agradar a Deus. Através da nossa fé que o Senhor vai agir aqui na terra. Mas ainda que a palavra nos ensina que Deus age através da nossa fé, que nós precisamos ter fé para receber o agir de Deus nas nossas vidas, presta bem atenção, Deus não está limitado pela falta da fé. A viúva de Naim não tinha fé, e ainda assim Jesus a amou e resolveu o seu problema, ressuscitando o seu filho. A mulher samaritana ainda não tinha fé que Jesus era o Messias, mas ainda assim o Senhor a amou e foi até ela a transformando. A mulher samaritana também é uma figura minha e sua. Porque a palavra nos ensina que há 2000 anos atrás, um pouco mais de 2000 anos atrás, Jesus pagou o preço que nós deveríamos pagar. Jesus carimbou o nosso passaporte. Ele levou sobre si as nossas iniquidades, as nossas maldições, as nossas dores, aquilo que nós merecíamos, para que nós pudéssemos ter aquilo que só Ele merece. E há mais de 2000 anos atrás, nenhum de nós éramos nascidos. Nós não tínhamos nem ciência, ou nem poderíamos ter ciência. Antes de você entregar a tua vida ao Senhor, antes de você ter ciência que você estava perdido, o Senhor já tinha te amado, o Senhor já tinha te escolhido. A Bíblia fala que antes da fundação do mundo, Ele nos escolheu, Ele pensou em você, Ele escolheu você, Ele pagou um alto preço antes mesmo de você aceitar o seu sacrifício. Ele te amou tanto, 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 que Ele considerou que valeria a pena morrer no seu lugar.
Antes de você ter fé, Ele já tinha te amado com um amor perfeito, sem igual e incondicional. E foi esse grande amor do Senhor que te atraiu até Ele, que te atraiu até onde Jesus estava, que foi esse grande amor que levou a mulher samaritana ali até o poço de Jacó. E a Bíblia fala que ela, mesmo sendo pecadora, mesmo sendo impura, segundo os padrões ali daquela época, o Senhor a amou. E por causa desse grande amor, ela tem uma experiência com Jesus. E através de uma única experiência com o Senhor, se você continuar lendo o restante do texto, ela tem a sua vida transformada. Ela que era pecadora, a Bíblia fala que ela tem uma experiência com Deus, e ela é transformada. Depois de ter uma experiência com Jesus, ela sai correndo para a cidade, não para se esconder, mas para anunciar as boas novas, para falar que aquele poderia ser o Cristo, para falar que aquele era o Cristo, e através do seu testemunho, da sua pregação, uma cidade inteira foi ao encontro de Jesus. Aquela que era pecadora, rejeitada por aquela sociedade, ela é transformada pelo amor de Deus, e ela se torna uma missionária, e ela se torna uma pregadora. Aquela que momentos antes estava se escondendo, agora estava pondo a cara para bater e anunciando que ele era o Messias. Em outras palavras, o amor de Deus nos aceita e nos recebe como somos. Mas a palavra de Deus nos ensina que Deus nos ama demais para permitir que permaneçamos como estamos. Ele te ama e Ele te recebe como você está, mas o amor dele sobre a tua vida vai transformar a sua vida, vai dar uma reviravolta na sua vida e transformá-la para melhor, em nome de Jesus, amém?